Shalom, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Estamos pensando em algumas prisões invisíveis e hoje eu quero pensar com você uma prisão que traz na vida de algumas pessoas, que é quando ela é muito medrosa, muito receosa. E o medo é um ataque do inimigo na nossa alma, na nossa mente. E ele não precisa gritar, ele precisa até sussurrar nos nossos ouvidos. E se nós não tivermos cuidado, essa voz, esse sussurro, acaba nos aprisionando. A Bíblia diz, irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo escrevendo, em 2 Timóteo, verso 7, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo escreve essa carta a Timóteo, se é direcionada a Timóteo, podemos assim deduzir que Timóteo estava vivendo um momento difícil no seu ministério. Ele era um jovem, pressionado pelos desafios ministeriais. E o apóstolo Paulo, de alguma maneira, sabendo que Timóteo estava vivenciando essa experiência, e aí ele enfatiza para Timóteo: Timóteo, Deus não nos tem dado esse espírito de medo, não se acovarde. Porque diante dos desafios que o Timóteo enfrentava, o inimigo, semeando na mente de Timóteo, semeando na alma de Timóteo, o medo, o receio, e percebe que quando assim nós estamos, como nós nos paralisamos, e Paulo está dando injeção ali de firmeza para Timóteo, para que ele lembre: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia. Então Paulo está trazendo Timóteo para o foco da ousadia, para que ele não cedesse a esse laço, a essa prisão do medo, e deixasse de cumprir o ministério que Deus chamou ele para fazer. Por isso Paulo diz a Timóteo em outro momento: aviva o dom que há em você. E aqui ele está enfatizando isso: olha, continue na ousadia, Timóteo. Por que Paulo está tão preocupado com Timóteo assim, irmão? Porque o medo é uma escravidão espiritual. Então Timóteo tinha tanto a realizar como pastor. Uma igreja nascente, uma igreja que estava começando a se estruturar, e o medo espiritual ia paralisar Timóteo, ia calar Timóteo, e de maneira que ele, até mesmo como algumas pessoas fazem, desiste pelo medo, às vezes por alguma pressão, o inimigo sussurra alguma coisa, e Paulo está preocupado com Timóteo, Deus está preocupado comigo e com você. Por isso que essa carta, ela é um texto sagrado, faz parte da Bíblia, para dizer para mim e para você: olhe, não paralise, não ceda ao medo, porque Deus nos tem dado um espírito de ousadia e não de medo. Percebe que Paulo fala assim, de fortaleza e amor? Fortaleza, vamos pensar assim, como essa força que nós temos dentro de nós, uma força que emana do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos fortalece para enfrentar as pressões sem recuar, onde o medo não nos paralisa. Ele diz, Paulo diz assim: fortaleza e amor. Então nós temos a força que vem de nós, a força que emana do Espírito, e o amor que vence o medo. O apóstolo João vai dizer que o amor lança fora todo o medo. Então percebe como essa consciência, essa certeza do que a palavra de Deus nos liberta e nos livra das cadeias do medo que tendem ou querem nos paralisar. E isso nos leva, meu irmão, minha irmã, a ter uma mente equilibrada. Com a força, com o amor, nós podemos resistir, nós podemos discernir, nós podemos entender, e uma vez que nós discernimos e entendemos, nós enfrentamos o medo e ele não nos paralisa e nós avançamos. Façamos como Josué quando ele assumiu a liderança do povo de Israel. Aquela palavra que o Senhor dá para ele, para que ele não temesse, que o Senhor estaria com ele.
E essa mesma palavra que nós temos hoje para você, meu irmão, minha irmã. Não tema, porque o Senhor está contigo. Então não deixe que o medo, que a voz do inimigo, que o sussurro cause em você uma paralisia a ponto de você não avançar na direção que Deus aponta para a sua vida. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Tua palavra